Graça e paz, amigos, sejam muito bem-vindos ao Servos com a Bola podcast. Esse bate-papo sobre Deus e futebol que você já está acostumado a acompanhar todas as segundas-feiras. É bom ter você com a gente e a gente espera que essa semana possa ser muito abençoada, que possa ser uma semana de conquistas, de novas realizações e que você possa se inspirar, né, nas nossas histórias aqui. Hoje a gente tem um convidado muito especial, como sempre. Eu aqui com meu parceiro de zaga, pastor Gilmar. Gilmar, campeão mundial com São Paulo. Pouca bagagem ele tem, né? Pouca bagagem. E é sempre um prazer a gente estar aqui batendo esse papo e também levando a palavra de Deus até vocês, que esse é o nosso propósito, né, Gil? É isso aí. E uma semana que a gente ficou tão feliz, né? Inclusive, ontem todo mundo na igreja falando sobre a verdadeira alegria, né? Eu fiquei meditando nisso, eu falei, gente, como é incrível a palavra de Deus, né? Não, é Como é uma verdade. fonte para nós. Então, eu acredito que durante o programa nós vamos falar muito sobre isso. Isso. Mas uma coisa que assim me chama a atenção, que a nossa alegria não depende de vitórias ou derrotas, né? A nossa alegria depende de nós entendermos a fonte da alegria, né? Que é É Cristo. verdade. E falando nessa fonte de alegria, é com uma enorme alegria que nós recebemos aqui no nosso estúdio hoje, em Celebration, em Orlando. Ele que está jogando ainda, está vivendo aí um grande desafio ainda na carreira dele, mas nós conhecemos e encontramos ele ontem na igreja, né, Gil? É isso aí. Júnior Negrão, graça e paz, Graça obrigado e por ter paz. vindo, amigo. Que Deus abençoe, meu irmão. Obrigado, Gonçalo. Obrigado, Pastor Gil aí. É Que um prazer benção. realmente estar aqui. A gente falava aqui para compartilhar essa extensa carreira aí de jogador. Eu não falo jogador, cara. Eu falo que a gente é missionário. Ainda isso mais com a quantidade de lugar que Deus me permitiu conhecer, me permitiu passar. Aham. Então, eu fico muito feliz. A gente estava falando de alegria, eu fico muito feliz em poder estar nesses lugares falando da palavra, sendo visto, né? Levando o evangelho de Jesus para lugares que são desafiadores, né? Então, obrigado mesmo aí por Na hora, dar para essa vocês terem uma oportunidade. ideia, o Júnior, no Brasil, ele começou no Corinthians, né? Enfim, um grande clube do nosso futebol brasileiro. Mas depois ele jogou na Europa, em Portugal, na Bélgica, na Suíça. Depois ele foi para a Ásia, Tailândia, Coreia e agora ainda está na China. Né? Ele está aqui em Orlando fazendo um tratamento, se recuperando de uma cirurgia no joelho, que é normal na carreira de vários jogadores passarem por esse desafio. E, portanto, fiquem ligados aí, porque vai ter muita resenha, Gil. Vai ter muita resenha. E o legal é isso, de poder falar as experiências que ele pôde viver ao longo dessa carreira maravilhosa dele, de quase 20 anos, né? Quase 20 anos jogando futebol profissional e conhecendo diferentes culturas, diferentes costumes, né? Isso é muito bacana. Então, e a gente não pode deixar, como sempre, de agradecer aos nossos patrocinadores, né, que estão nos apoiando, que são parceiros, na verdade, né, É que verdade. batem bola com a gente se encontra também sempre, são amigos mais do que patrocinadores, né? Mandar um abraço para Esticar Auto Sales, meus amigos lá, comandados pelo Luiz Martelotti. Está sempre esperando você lá com aquele cafezinho maravilhoso. Você pode conhecer melhor essa loja de carros aqui em Orlando, acessando www.stitautos.com ou clicando, né, tirando foto aí no QR Code que aparece aqui na tela da Stitcar Auto Sales, tá bom? Tenho certeza que vocês vão ser muito bem atendidos e a Stitcar tem vários modelos de carros, todas as marcas, facilidade para o pagamento. Você pode somente com seu passaporte, você que chegou aqui em Orlando e ainda não tem documentos, você pode levar o seu passaporte lá e pode conseguir um financiamento para você ter o seu primeiro carro aqui na América, aqui em Orlando. Por falar em América,
Escola de inglês, a melhor aqui dos Estados Unidos, eu tenho certeza. O Gil está estudando inglês, eu já estudei. O Júnior também já deve estar buscando aprender um pouco mais o inglês, esse tempo que ele está aqui em Orlando. A ULA América Escola de Inglês. www.ulaamerica.com. Basta acessar o site para você conhecer os programas que eles oferecem para você que está no Brasil e está pensando em vir morar ou está pensando em vir estudar e morar aqui nos Estados Unidos. A ULA América ela fornece para você o documento que você necessita para ir no consulado americano no Brasil para dar entrada no seu visto de estudante. Então, vale a pena você acessar www.ulaamerica.com para poder obter maiores informações. E mandar um abraço também, né, para os nossos amigos da RJ+, Investimento, Soluções Financeiras Completa. Oferece vocês a RJ+, essa empresa que tem escritório no Rio de Janeiro e em São Paulo, né, Gil? É verdade. Tem, assim, ajudado milhares de pessoas. Inclusive, se você é um atleta que não sabe o que fazer, como fazer para cuidar do seu patrimônio, essa é uma grande dica para você, porque nós que fomos atletas, a gente sabe quantas pessoas elas se aproximam no momento que tudo está bem, né? Claro. E a gente sabe quão perigoso é isso também. Então, Não, e sempre é importante, né, principalmente hoje em dia, que os valores são diferentes da nossa época, com né, Gil? certeza. Mas é sempre importante você ter informações e ter orientações de profissionais que possam te ajudar, né, a você administrar o seu patrimônio, a crescer o seu patrimônio, a fazer bons investimentos. Eu tenho certeza que a RJ+, Soluções Financeiras Completa, é a empresa ideal para que você possa conhecer e estar muito bem assessorado, né? E os caras são fantásticos. Um abraço ao Alexandre e toda a equipe da RJ+ Investimento. E aqui em Orlando, hoje em dia está sendo um destino muito comum, né? Muitas pessoas no Brasil buscando imóveis para comprar pessoalmente como até investimento, né, Júnior? E a dica do Servos com a Bola é a DTB Florida Realty. Anota aí o site, www.dtbfloridarealty.com. Aí a equipe da DTB, Show de você, bola. aí é show de bola. Aí vocês vão ficar muito felizes pelo atendimento que eles vão proporcionar a vocês, né, mostrando aqui nos Estados Unidos, não somente aqui na Flórida, mas em todo o país, a DTB tem um alcance espetacular que vai estar podendo te oferecer as melhores opções para quem quer investir em imóveis aqui nos Estados Unidos com rentabilidade de até 16% ao ano. É espetacular. Então, mais uma vez, um abraço para Marta e toda a sua equipe lá da DTB Florida Realty. E dito isto, vamos começar a nossa resenha aqui com o nosso entrevistado. Como é que começou? Sua carreira aqui, a gente pode ver Corinthians. Como é que foi a sua base para você chegar a ser profissional do Corinthians? Então, na verdade, eu comecei em Manaus, cara. Manaus. Você é de Manaus? Eu sou baiano, mas eu ok. passei minha infância toda em Manaus. Uhum. Meus pais se mudaram para lá, eu era bem novo, tinha menos de 1 ano. E aí, meus pais são advogados, né? São todos formados na área de direito e eu fui para esse caminho. Uhum. Então, meu primeiro ano como profissional, eu fazia faculdade de direito. De direito e estudava. Isso foi um grande desafio, porque eu também tive esse desafio na minha carreira, só que cursando educação física, né? Eu aproveitei uma bolsa que eu tinha por ser federado na Federação do Rio de Janeiro. Na época, qualquer jogador de qualquer clube do Rio de Janeiro federado na Federação do Rio tinha uma bolsa de 90%, Gil, em qualquer faculdade. Legal. Então, eu aproveitei com 18 anos, ainda jogando pelo Olaria. Falei, pô, tô no Olaria, não sei se eu vou chegar, né? Mas vou aproveitar essa oportunidade. E aí comecei a cursar Educação Física e jogando também no Olaria, e depois fui Flamengo. Eu tentei conciliar as duas coisas, até realmente não dá, né? Que eu fui para a Copa São Paulo em 2006 e aí, saindo da Copa São Paulo, um clube do Amazonas conseguiu bater o Atlético Mineiro, que era uma potência da Copinha na época. Uhum. E aí o Atlético Mineiro pegou e me contratou em 2007. E aí eu joguei os 6 meses estadual
no Atlético Mineiro. E aí, no meio do ano, veio a proposta do Corinthians. Eu falei, eu não tenho que pensar. E fui. Só que aí eu fui pro Corinthians em 2007, no ano Então, que mas caiu. o seu primeiro clube profissional, teu primeiro contrato Foi foi o com Nacional. o Nacional de Nacional. Manaus, Tá? Quando E você foi aí, para a Copinha, você já tinha já contrato tinha profissional. contrato profissional. Eu tinha Legal. 19 anos. E aí fui pro Atlético Mineiro. Cara, eu tava começando a construir minha carreira, mas são decisões que a gente tem que tomar. Claro. E aí, na época, o Atlético Mineiro tinha subido da segunda para a primeira e o Corinthians já estava consolidado, né? Recém-campeão brasileiro em 2005. Quem eram os atacantes na época, você lembra? Era o Finazzi, era o Clodoaldo, o Vampeta ainda estava lá. Então era um E no pessoal Atlético experiente. Mineiro, quem eram os O Atlético atacantes do Mineiro Atlético? era o Galvão, Marinho, Danilinho, eram os caras Danilinho, canhoto. Mas o canhoto. Danilinho era mais um meia, né? Um 10. Jogou muito tempo no México também. Isso, Então, jogou no México. Então era um pessoal assim muito, muito bom mesmo. E aí eu acabei indo pro Corinthians, joguei um jogo, que aí eu cheguei no meio do ano já, né? Em junho, julho. E aí as coisas já estavam bem complicadas lá. Tanto é que quando viu a realidade do rebaixamento lá, o Nelson Batista falou, olha, vamos tirar a molecada toda porque o Agora caldeirão sério. vai ferver aqui. Agora é sério. Então, e aí, assim, você sabe, pra quem tem um rebaixamento na carreira, é difícil, cara. E Então, aí mas esse comecei ano, 2007, o Corinthians foi rebaixado no para a segunda brasileiro, divisão, brasileiro. brasileiro. Eu imagino que para você que era novo ainda, você estava no Corinthians com 20, Com 20 anos. 20 com anos. 20, né? 20, 21 anos. Você deve ter enfrentado uma pressão, amigo. O quê? E olha que eu nem jogava, imagina. Pois é. Então, mas eu falo muito isso Torcedores assim, invadiram o CT, invadiram, aquela Ainda coisa. mais a era Gaviões, né? 3, 4 mil pessoas no treino, mas não era apoiando. Era xingando. Então, você imagina você jogar um rachão com 4 mil pessoas te xingando. Caramba, que pressão é Não essa? era fácil, não, ainda mais ali, né? Mas eu Então, costumo dizer, né, Gil, que essa pressão, independente da idade que você tenha ou possa ter, qualquer um sente essa pressão, mas ela também te fortalece, né? Ela Sim. faz com dá que uma você bagagem busque enorme, né? se superar, né? Busque ultrapassar seus limites ou tente entender, porque muitas vezes a gente tenta entender o que está acontecendo na nossa vida, né, Jair? A gente não consegue. Por isso é importante a gente estar meditando na palavra de Deus, justamente para ter entendimento desse momento e manter a paz no coração. Porque se você Não é não tiver a fácil. paz Não é fácil. para poder Não é superar, né, fácil. Gil? Eu fico imaginando como é que foi para vocês, assim, num Corinthians, porque a gente viu isso no Botafogo, né? Quando a gente desceu e depois, no ano seguinte, graças a Deus, a gente subiu. Mas como é que foi para vocês, assim, administrar? Qual era a resenha da boleirada? O que acontecia ali naquele momento? Então, eu lembro assim que o principal objetivo era proteger a gente, entendeu? Porque a gente sabia. Teve uma época que a Gaviões descobriu onde o Fábio Ferreira morava e foi soltar fogos na Caramba. varanda. Então a gente tentava assim realmente se proteger, principalmente o Fábio Vampeta Ferreira, zagueiro, zagueiro, né? exatamente. Principalmente o Vampeta assim, pela experiência, pela identidade dele Claro. com o clube, né? E ele foi fundamental assim, principalmente para a molecada, né? Porque tinha gente que era a joia do clube. Tinha Dentinho, Lulinha, o William saiu logo depois. Então, principalmente os mais velhos, assim, protegiam os mais novos, né? Então, isso ficou muito, muito marcante, assim, para mim, sabe? De ter, ó, vamos proteger aqui, deixa o caldeirão pegar fogo lá fora. Aqui a gente se protege. E aí, quando realmente estava claro assim o rebaixamento por problemas tanto estruturais no clube, né? Sim. Como a gente sabe, a bola não entrava de jeito nenhum, a gente tentava, o pessoal se dedicava, mas cara, a fase ruim mesmo, né?
E aí a gente tentava assim, ó, evita sair, evita balada, evita, entendeu? Restaurantes, porque a fase não tá boa. Então é ficar quietinho, caladinho, vamos fazer o nosso aqui, a gente sabe o nosso dia a dia, então vamos seguir esse caminho. Mas realmente E estava. uma pergunta assim que naquela época você já tinha conhecido Jesus? Ainda não. Não, Então eu imagino que deve ter sido muito mais difícil, né? muito mais difícil. E eu demorei, né? De 2007 eu vim, o Espírito Santo me converteu em 2016, no lugar mais improvável do mundo, né? Então fiquei 10 anos batendo cabeça aí. Porque é aquilo, eu aprendi muito assim sobre resiliência, sobre dedicação, mas isso era a minha prioridade. Perfeito. Não era Cristo. E aí, minha amiga, não tem jeito, você vai ficar batendo cabeça, você vai ficar dando murro em ponta de faca. E aí, quando eu conheci Jesus e aí tive esse entendimento, porque eu demorei muito, assim, na minha cabeça era muito confuso de eu colocar Jesus como prioridade e deixar as outras coisas como secundárias. Porque para mim as outras coisas, as secundárias, não tinham importância. Então eu pensava assim, cara, eu vou botar Jesus como primeiro, como prioridade na minha vida, mas minha carreira vai ficar em segundo plano. E aí, o que eu vou fazer? Entendeu? E aí, quando eu conheci a Cristo, quando eu entendi que Ele era a minha prioridade, as outras coisas ficaram como secundárias e eu acabei me dedicando ainda mais para as coisas secundárias, entendeu? Mas o meu foco era lá. Então, é, gol, título, pô, é legal. Mas não mudava a minha identidade, não mudava a minha prioridade. Do mesmo jeito que errar gol, jogar mal, também não mudava a minha prioridade. E, cara, e quando eu entendi isso, sabe assim, quando... Uma É, chave. porque a gente Fiquei fala, 10 anos né? É batendo normal, a cabeça. gente cansa de ver vários jogadores, né, conquistando títulos, conquistando vitórias, e na hora da entrevista, depois do jogo, eles agradecem a Deus. E eu também fiz isso muitas vezes, mesmo sem conhecer Sem Jesus. conhecer, Mas eu tinha a minha fé, a minha religião, eu tinha a minha crença, mas assim, sem ter nenhum sem ter, entendimento, sem exatamente. meditar na palavra. E também passei por vários momentos de provação, né, durante a minha carreira. Quando a gente fala de até lesões, né, que é uma grande provação na carreira de qualquer atleta profissional, você superar uma lesão, uma cirurgia. Eu, felizmente, não passei por isso ao longo da minha carreira. Mas a provação de você viver um momento que a equipe não está conseguindo vitórias e está cobrando, está sendo muito cobrada, isso eu acho que isso é inevitável. Todos nós passamos e vocês que querem ser jogadores profissionais, vocês vão passar por Passar. isso. Não tem como não Sem passar por dúvida. isso. Porque essa é a essência do esporte, você ganhar e perder. Agora, você tem que ter entendimento, sabedoria para saber Saber lidar. desfrutar da vitória sem exagero, né, Gil? Sim. Sem se deixar levar, né? Sem perder a humildade e também ter, logicamente, resiliência e o entendimento do que representa uma derrota e o que você precisa fazer para voltar a vencer na sua vida. Né? A gente pega o esporte como um exemplo para exatamente. todas as áreas da nossa vida. Com certeza. E eu venho falando isso e não me canso de falar, porque ontem eu conversei sobre isso com o pastor. O pastor ontem, no nosso culto, o pastor botafoguense de Macaé, e ele pregou sobre a alegria e citou, né, a questão da alegria que o Botafogo proporcionou a ele no Quase tirou a primeiro alegria turno e dele. depois o que aconteceu no segundo turno. E eu falei para ele, mas olha, não deixou de ser um grande aprendizado, né? É Deus agindo na vida das pessoas através do futebol, nos ensinando, né? E isso a gente tem que ter esse entendimento para superar, né? E crescer com isso, Com certeza. crescer com esse sentimento de frustração que todos os torcedores botafoguenses tiveram ano passado, né, Júnior? E isso é maravilhoso. Infelizmente, as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, as pessoas que ainda não conhecem a Jesus,
e não meditam na palavra, elas continuam desenvolvendo esse ódio. Virou o ano, mas primeiro jogo do Botafogo esse ano eu vi vários torcedores que foram lá no estádio só para Só pra ficar xingar. xingando e tal, ainda deixando aquela mágoa do ano passado, né, Uhum. aflorando ainda aquilo sem nenhuma necessidade. Não, é difícil. Eu acredito que tudo na vida, como você falou, e o Júnior aqui está testemunhando isso, essas fases, né? As fases que a gente passa no mundo do esporte. Mas é muito interessante a gente ver que as pessoas acham, não, esse aqui é crente, esse aqui não vai passar por nenhum problema. Ah, esse aqui é crente. Pô, você é crente, pô, como é que deixou isso aí acontecer? Uhum. Pô, mas Deus onde que estava? Cadê Deus? E aquela coisa da cobrança, até os próprios companheiros, né? Poxa, faz aquela reza lá para nós lá, para a gente ver se a gente ganha hoje. Pô, não vamos fazer, vamos descer para segunda. Aí todo mundo busca Deus, todo mundo quer Deus, né? Mas a realidade, assim, eu sempre entendi que a vida com Deus, ela não está restrita a você não ter problema, você não ter dificuldade, o time não perder, porque tudo acha que vai ser milhões de rosas lindas e maravilhosas, mas tem espinho. Claro. Então a gente não pode esquecer disso. Então, assim, o que a gente quer dizer para você, embora a gente tendo Jesus, a gente passa por luta, irmão. A carregar a cruz não é vale, não. E o Júnior aqui está dizendo, em Corinthians, ele fala, um Corinthians desceu para a segunda. Botafogo desceu para a segunda e está pagando agora torcedor, xingando, e nós temos que dar a volta por cima de tudo isso e rápido. Porque se a gente ficar vivendo de derrota, a gente não consegue ter vitória. Se a gente ficar vivendo das vitórias passadas, a gente também não consegue ter êxito no dia de hoje. Então, é aprender com você, Júnior. O que você pode ensinar a gente aí? Não, você falou muito bem aí que muita gente associa a vida cristã a sem passar dificuldades, né? E é totalmente diferente, porque não é evitar, não é, a gente não vai deixar de passar dificuldades, mas vai diferenciar como a gente vai passar por essas dificuldades, né? Eu estava falando aqui que em 2007, cara, eu criei resiliência, criei esse espírito companheiro, mas eu não conhecia. Claro. Então você começa a questionar um monte de coisa e passei 10 anos nisso, né? Questionando a Deus justamente isso. Falo, cara, eu nunca fui um atleta assim que fazia besteira, nunca, sabe? Mas eu questionava, falava, pô, Deus, eu tô vendo um monte de gente aqui fazendo besteira, e indo bem dentro de campo, e eu que Uhum. sou santo, tô vendo só batendo cabeça, né? E quando eu tive esse entendimento que Jesus me levou para Tailândia para me converter lá de uma forma totalmente sobrenatural, aí você consegue, aí vira a chavinha. Mas como é que foi essa mudança, sair daqui para ir para Tailândia? Como que foi isso? Cara, eu sempre coloquei na minha cabeça assim, que eu queria jogar fora do país. Independente, é óbvio que a gente fala fora do país, a gente Claro. vê logo Europa, né? E Aham. aí eu fui, tive uma experiência muito boa lá. E aí eu tive que voltar, que meu pai adoeceu, tive que voltar para cuidar dele. E aí ele acabou falecendo, eu falei, não, vou ter que sair. E aí Deus colocou no meu coração um dia de eu ir para a Ásia. Eu tive uma experiência em 2006 muito legal, cara. Eu, com 19 anos, o cara falou, ó, tem um teste para te fazer num clube lá da Coreia. Só que esses caras estão em Malta fazendo pré-temporada, tu iria para lá, ficava 2 semanas e via. Falei, não, bora, com 19 anos, falei, vamos. Fui lá, o técnico, fiquei 2 semanas lá, o técnico falou, olha, Júnior, tu tem qualidade, mas eu acho que tu não tem o estilo da Coreia. Coreia é mais correria, é mais tudo. E aí, beleza, isso em 2006. Cara, passaram 11 anos. Quando eu saí da Tailândia e fui pra Coreia, o primeiro cara que é o presidente do Daegu, que foi o clube que me contratou, ele era o treinador do time do... E ele não lembrava de mim, eu também não lembrava dele. E aí Caramba. foi um outro cara que falou, olha, tu lembra dele? Era o senhor Cho Koné, um cara muito respeitado na Coreia, foi técnico da seleção coreana, cara que me ajudou, assim, absurdamente.
E aí, um dia, depois, pós-treino, assim, ele ia muito lá no clube, no campo, né, de treinamento. Um dia, pós-treino, tinha um rapaz lá, um coreano, chegou pra mim e falou, ó, tu lembra dele? Eu falei, não. E ele perguntou do Choconé, tu lembra dele? Eu falei, não. Ó, em 2006, ele foi lá em Malta fazer o teste e você não aceitou ele. Aí o coreano orgulhoso falou, não era ele não. E aí eu falei, eu tive em Malta em 2006. Ele olhou pra mim assim, não era você, não era. Eu falei, era, cara. Então, pra você ver como Jesus transforma, assim, vai conectando as coisas. E foi um cara, assim, que eu tenho uma gratidão enorme por ele, porque ele me ajudou muito. E o Júnior, para vocês terem uma ideia do que tem sido a carreira dele, né? Porque ele ainda não encerrou a carreira como jogador profissional. Ele começou no Nacional de Manaus, depois Atlético Mineiro, Corinthians, Tombense, Madureira. Opa, isso acontece. Belenense, Craque, né? Catão. ABC de Natal. Aí foi lá para o Sul, Figueirense. Aí depois foi para Beerschot, na Bélgica. Lausanne Sport na Suíça, Guarani de Campinas, América de Natal, América Mineira. A lista é extensa aí. Oeste de São Paulo, e aí foi para Coreia, foi para Tailândia, Muangthong United, Pattaya United, aí foi para Coreia. Daegu FC, Ulsan Hyundai, que é time grande na Coreia, tem muita torcida. E depois, finalmente, na China, o Changchun Yatai. Olha isso, cara. E aí tem o que eu tava agora, né? Que é o Sichuan. E aí, cara, isso é uma carreira, assim, de muitas experiências, muita experiência, né? Cara. Muita diversidade cultural, religiosa, principalmente, muito né? bom. Cara, E como é que foi para você sendo convertido, né? Aceitando Jesus e vivendo num país, tanto a Tailândia quanto a Coreia e a China, a religião é totalmente diferente, né? Principalmente, assim, na Tailândia e na China. Eu tive muitos desafios, assim. E graças a Deus, eu fui convertido na Coreia ou na Tailândia, porque foi o lugar, assim, que eu tive muito desafio. Porque eu Que me você converti viveu lá. uma experiência com Deus, né? Exatamente. E aí, lá, quando o time não tá bem, eles reúnem o time todo e falam, ó, vamos ali no templo orar pro Buda. E eu recém-convertido. E o presidente do clube fala, não, ó, tu não tá fazendo gol. As coisas não estão indo bem, vamos lá. E esse conflito, né, de você ter que dizer pro presidente do clube que pode ter consequências, a gente sabe disso. Você fala, não vou. Minha religião não permite. Então, eu vivi muito esse conflito assim lá, né? Porque eles faziam muito isso. Tanto é que tinha um templo na porta do estádio. A gente chegava no estádio, o ônibus parava na frente do estádio, os jogadores desciam, faziam oração na frente do Buda, da imagem. Então, Entrava eles adoram então uma imagem do Buda dentro de uma capela, assim, como se fosse uma igreja, uma capela, exatamente. e tem dentro você entra, tem a imagem do Buda, e eles se ajoelham e fazem a oração. Eles fazem a oração, isso na frente do estádio. Aí termina a oração, eles voltam para dentro do ônibus, o ônibus entra no estádio e vai pro vestiário. Então. Mas você tinha que descer também junto? Não, tinha que descer, mas eu falava que não. Eu falava, ó, vou ficar aqui no ônibus, vou fazer minha oração aqui no ônibus, vocês podem ir. Mas sempre tem aquela pressão, né? Claro, do treinador, principalmente quando você não jogava bem. Falava, tá vendo? Não quis ir lá, ó. Não fez Gil, aí agora é com ele, né? Que tem é o nosso pastor e que tem mais conhecimento a esse respeito. Ele poderia baixar para entrar nesse lugar e mais orar a Jesus? É difícil, porque as pessoas elas não entendem você se prostrar diante de uma estátua. O que aconteceu com Cristo, né? Satanás, quando ofereceu para ele, foi a mesma coisa. Então, a primeira tentação de Jesus no deserto foi o quê? Poxa, olha aqui, transforma essa pedra em pão. Você é Deus.
Os anjos estão aqui, você joga daí que os anjos te pegam. Satanás usando a Bíblia. Exato. Se você prostrar aqui, tudo isso eu vou te adorar. O que é só se prostrar aqui? Não tem problema nenhum, não. Estou contigo. Olha aí, vou te dar tudo isso aqui. A maioria das vezes que nós assim temos essas propostas é Deus testando nosso coração. Sabe? É o que você tem aqui dentro, né? Porque muitas vezes, para muitas pessoas, poxa, você não quis ir lá com a gente, lá na Mãe de Santo, você não quis ir lá com a gente ali, fazer aquela prece ali, descer do ônibus ali, só acompanhar e tal. E muitas vezes é esse o momento que Cristo está olhando para nós e fala assim: eu vou te honrar quando você me honra. Porque muitas das vezes você aceita o jogo. E aonde que é aquilo? Quem você vai servir? Ou a mim, ou vai servir o mundo? Não tem meio termo. Então, não, eu vou ficar em cima do muro. É o que a gente está falando. Eu vou lá, vou ficar só ali, mas eu vou fazer a minha oração para outro santo, ou para outro Deus e tal, mas eu estou em cima do muro, eu vou. Então, isso comigo aconteceu muitas vezes também. Eu ter que me posicionar e dizer: não, não vou, não, não quero, não, não aceito. E é um conflito muito grande, porque é o que você falou, não está fazendo gol, a bola não está entrando, e você não. Tem a cobrança, né? A cobrança do torcedor, a cobrança do treinador, os próprios presidente. companheiros, poxa, esse cara, ele não quer ir lá e tal. Mas é nessa hora que a gente vê que a nossa vida com Deus, ela faz toda a diferença. Porque é o que o Júnior está dizendo, não é isso? Exatamente. E é esse conflito que eu vivi muito, assim. Por isso da importância de Nos 3 países você viveu esse... Você na viveu Coreia, esse mesmo... Não, na Coreia não. Na China eu tive também muita dificuldade, né? E aí a importância de referências, assim, porque, como eu falei, eu me converti num país que não é cristão, né? Então, eu não sabia o que fazer, eu não ia, mas eu queria entender o porquê quando você não se ir. converteu, lá você estava frequentando alguma igreja Tava cristã, frequentando né? uma igreja, Então, exatamente, isso que é... E eles te falavam o quê? Então, o Rafael, que era um jogador e estava estudando para ser pastor, ele já encerrou, é o pastor Rafael Botti, um cara que me ajudou muito assim na caminhada cristã. Ele falava exatamente isso: ó, Júnior, tu ora para ter fé. Deus não vai te dar fé, ele vai te dar oportunidade para te mostrar a tua fé. Então, essas são as oportunidades, né? Deus, tu ora pedindo amor. Deus não vai te dar amor, ele vai te dar oportunidades para te amar alguém. Então, e isso são oportunidades de tu mostrar tua fé, de tu mostrar o teu relacionamento, o teu comprometimento com Deus. E isso vai fazer tu arrumar confusão, isso vai fazer os outros te olharem torto. Então, são testes. E aí vai de você. O quão você está comprometido com Deus. Cara, e foi fazendo a diferença. Eu fui crescendo ouvindo isso, entendeu? Eu fui crescendo, aprendendo esses desafios. Porque era desafio diário, era desafio diário. Eles perguntavam por que eu me ajoelhava para orar. Eles perguntavam para quem eu estava orando. Então, você vai mostrando. Do mesmo jeito que é um desafio, um conflito para você, é uma oportunidade gigante de você evangelizar. Perfeito. Claro. Entendeu? Perfeito. Então, eu tinha muito, principalmente em 2017 e o restante da minha carreira, né, eu tive muito esse conflito de pregar. Eu tomava muito cuidado em pregar sobre Jesus coisas que eu não sabia, né? Então, eu tinha esse receio, assim, de falar de Jesus, justamente por não conhecer, não ter o conhecimento. Claro. Então, e aí Deus foi me mostrando, falando: ó, você não precisa pregar. Você pode evangelizar com as tuas atitudes. Perfeito. Como você vai reagir quando te der uma chegada? Como tu vai reagir no dia a dia, entendeu? Xingando os outros ou acolhendo. Isso é evangelizar. Perfeito. Então, como tu tá... Por isso que a sua mensagem, pastor, lá no dia que você pregou, me fez muito relembrar isso. Que tipo de carta tá sendo, né? Que tipo de carta, ainda mais em países que não conhece a Cristo. A Coreia é um país mais cristão, né? E foi na Coreia assim que eu vi o agir de Deus, vi como Deus é muito mais palpável do que a Você gente falou imagina. que teve uma experiência sobrenatural, né? Que no momento em que você decidiu se converter.
Isso foi na Coreia, Foi, foi na foi na Tailândia, né? Tailândia. Assim, na Tailândia eu cheguei no Montong, é o maior time da Tailândia. Cheguei assim, sabe, com uma contratação de peso, né? E aí eles tiveram a segunda vez que eles tinham classificado para Champions League da Ásia, e aí eles fizeram uma contratação, tal, eu cheguei com moral, como a gente fala. E aí a gente foi jogar na Champions League e perdemos. E aí o cara chegou e falou, ó, ninguém presta. Isso com 2 meses de clube. Júnior, infelizmente não deu certo, a gente vai querer rescindir com você aqui, então passa lá no escritório que a gente vai rescindir. Falei, tá bom, Deus está no comando de tudo, vamos lá. E aí cheguei no dia, falei com minha família, ó, prepara as coisas que a gente vai embora, a gente vai rescindir. Como a gente acabou de chegar, paciência, o cara falando que não quer mais. Fui lá no escritório, cheguei lá no escritório, a rescisão na frente, assim, e aí o presidente do clube olhando assim pra rescisão e falou, tu quer ir para um outro time? A gente te empresta para um outro time, só que esse time é o time que vai brigar para não cair. É um time B deles, que disputava a primeira divisão, e eles só colocavam o sub-20. Falou, tu quer ir para esse time? Eu olhei para ele assim e falei, eu quero. Não vai precisar ir para outra cidade, é daqui mesmo, continua na mesma casa, continua fazendo tudo, e tu vai para lá. E aí, cara, foi sobrenatural, porque eu cheguei em casa, e aí a gente orando ali, fazendo um devocional, veio uma palavra muito forte, assim, em Reis, que é a história de Gideão, que fala assim, que eles estavam acampando ao redor para atacar os midianitas, e Deus fala, Gideão, tem muita gente. Se eu te der a vitória, tu vai achar que foi tu. Então, vai lá, vai na água, separa quem for Beber. beber com a mão ou quem lamber, é quem vai. E aí eles foram lá e venceram para Gideão ter certeza que foi Jesus. Era com Foi que era Deus. 300 para enfrentar Para 135 mil 130 mil, inimigos. exatamente. Imagina, ser 300 para enfrentar um exército de 135 mil. Eles tinham Caramba, 30 mil, né? quase E aí 5 falou, não, vezes é É gente mais. muita demais. gente. É gente Foi demais. limando ficou com 300. E aí veio muito claro assim, olha, Jesus falando, ó Deus, eu vou te dar a vitória. Mas se eu te der a vitória no Montong, que é o time top do país, tu vai achar que foi tu. Então vamos lá pro Pattaya e aí tu vai ver. Cara, eu fui pro Pattaya assim, e aí é sobrenatural por isso. Cara, eu fazia gol de tudo quanto era jeito. Eu fazia gol que nem eu imaginava que era possível, cara. Então, a gente tem uma expressão no grupo de vida que a gente faz lá em Liquinona, era Deus purinho, cara. Não Aham, tinha outra explicação. Eu olhava assim e falava, como é que eu fiz esse gol, irmão? A que bola batia, maravilha. rebatia, sobrava no meu pé. Eu falava, cara, isso aí ele me mostrando. E aí foi começando assim. E aí eu fui pra Coreia. Cara, na Coreia eu vivi uma experiência, assim, sobrenatural, assim, absurda. Que a partir daí, quando eu me converti, eu falei, toda comemoração eu vou ajoelhar e apontar pra cima. E aí fui pra Coreia, tive vários desafios lá. E aí quando eu machuquei no primeiro jogo, o colateral. Aí fiquei 2 meses. E aí quando eu voltei, cara, foi fazendo gol, fazendo gol, fazendo gol e eu comemorando. E aí eu tenho uma foto no meu primeiro gol no Daegu, eu ajoelhado assim com a mão pra cima. E no final do campeonato, eu tenho uma foto, eu ajoelhado com a mão pra cima e 8 coreanos ajoelhados comigo. Cara, é muito. Cara, eu É olhei muito. assim, sabe? E eu não percebia. Eu não percebia isso, entendeu? Conforme o tempo vai passando, os caras iam, cara. E coreano, asiático, é muito curioso. E aí eles começam a ver, pô, ele ora todo dia aqui e as coisas acontecendo. Então tem alguma coisa, entendeu? E Deus Isso foi é me importante mostrando, cara. você meditar, né? Tem algumas palavras, né, Gil, que assim fazem todo sentido na nossa vida para que nós possamos conduzir as nossas atitudes Sim. de modo que possamos agradar a Deus e Ele nos consagre com as vitórias que a gente busca na nossa vida. A palavra em Josué, capítulo 1:8, que diz exatamente isso, né, que o livro da Torá, a lei, esteja sempre nos teus lábios, né, medita nele dia e noite para que tenhas o cuidado de agir
em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás o sucesso, né? Bom êxito. Verdade. Então, quando a gente entende isso e medita nessa palavra, é justamente para que você possa se policiar, né? Ou seja, Sim. está claro aqui, né? Meditando na palavra dia e noite, você vai conseguir se manter atuando de acordo com o que a palavra pede para você fazer. E é nesse sentido que a gente vê as coisas acontecerem nas Sim. nossas vidas, né? E às vezes, quando não acontece do jeito que a gente gostaria que acontecesse, a pessoa fica se perguntando por quê, né? Do porquê de não ter conseguido, do porquê que aconteceu isso comigo. E tem pessoas que se revoltam contra Deus. Sim. Elas não conhecem a palavra, né? Não agem de acordo com o que está escrito, né, na lei de Deus e acham que a vitória tem que vir mesmo maneira. servindo ao inimigo. É. E a gente sabe que o inimigo ele dá muitas vitórias, né, Sim. a muita gente, porque esse mundo é dele, né? E Jesus fala isso claramente, O né? mundo jaz do maligno, mas O mundo jaz do maligno. é verdade. Eu fico aqui imaginando, né? Assim, quando a gente estava falando, passa um filme na nossa cabeça, porque se a gente for parar para pensar, é uma coisa louca, né? Você vai para um time, vamos dizer, é o Flamengo, e de repente o treinador fala assim: não, não quero você não, vai lá para Olaria. Olaria a gente tem uma parceria lá, você vai descer para Olaria. Automaticamente a nossa mente fala assim: você está maluco? Né? Eu sou o Gonçalves. Você tá, pô, eu vou descer para Olaria? Não, você está de brincadeira comigo. E além da desmotivação natural, né? Tudo, né? Na cabeça. Então você fala assim: o quê? Eu? Não, cara, você está maluco. Vou rescindir aí. Mas quando a gente dá um passo naquilo que Deus está falando, muitas vezes a gente quer ver um livramento antes. É você pensar: poxa, por que Deus não me livrou dessa cova dos leões? Falando de Daniel, né? Porque muitas vezes Deus quer te livrar dentro da cova dos leões. Mas a gente, como ser humano, a gente não quer ir para a cova dos leões porque a gente acha: vou morrer, vai acabar minha carreira, o que vai ser de mim? Deus falou: não, só quero testar a sua fé. Até onde você confia em mim. E vendo o Dino falando assim, me passou esse filme assim, eu ficava imaginando como é que foi para ele falar assim: poxa, eu estou no Flamengo, vou lá, não desrespeitando o Olaria, longe disso. A gente está dando exemplos aqui para você entender. E no Olaria, Deus honra ele fazendo gol de tudo quanto que é jeito e tal, e tudo dá certo. E aí Deus fala assim: tá vendo? Agora eu vou te exaltar. E foi essa tua performance nesse time menor que te levou para um grande time na Coreia, né? Que me levou pro Daegu. Isso. E aí no Daegu também, eu fiquei um ano lá, que foi para onde eu mudei pro Ulsan. Que aí o Ulsan foi o ápice, assim, da minha carreira, né? Que Quantos gols você fez no Sun? cara, em 3 anos, eu fiquei no Ulsan 3 anos. Eu fiz, acho que foi 94 gols. É muito. Foi É muito. bacana a gente ouvir isso, né? Quando você dá um passo atrás, muita gente pensa que você está acabado, né? Não, e isso depois dos 30, né? Isso depois dos 30, exatamente. Porque assim, tem muita gente que fala que o jogador está com 30 anos, já está em final de da carreira. Mas hoje em dia, graças a Deus, e isso eu também pude viver, né? Porque eu tive a melhor fase da minha carreira depois dos 30. Eu cheguei na seleção, eu tive a minha primeira convocação para a seleção brasileira com 30 anos. Né? E quando muitos já diziam: não, jogador com 30 anos, na minha época, isso a gente está falando de 30 anos atrás. E já naquela época diziam: não, jogador com 30 anos já está em final de carreira, já está acabado e tal. E eu tive dentro de mim a certeza de que eu estava vivendo o melhor momento, e mesmo sem conhecer a Jesus, porque se eu tivesse conhecido, eu acho que eu teria prolongado. Se eu tivesse o ensinamento de Cristo e da palavra de Deus naquela época para poder orientar o meu caminho, Sim. eu não tenho a menor dúvida de que eu teria, né, conquistado muito mais coisas ou prolongado a minha carreira. Mas
Deus sabe de todas as coisas e tudo é no tempo de Deus, né? Tudo é no tempo de Deus. Ele não Mas, me... Júnior, me fala, assim, o Gonçalo falando isso, no tempo de Deus, e como é que você começou a discernir esse tempo de Deus na tua vida? Porque aí você foi para esse clube, fez esses gols, e depois, e qual foi, assim, como é que foi, assim, teve mais experiência lá que você teve que falar, testar sua fé, testar sua obediência, testar seu coração em Deus? Foi na China, assim. Acho que foi, depois da Tailândia, o principal desafio, assim. Porque quando eu saí Saí da da Coreia Coreia, e fui fui para a pra China. China, né? Pessoas da minha família falavam, ó, Júnior, toma cuidado. Tu não pode mais se ajoelhar e... Porque lá Na China, o bicho pega. Ah, é? E aí evangelho é perseguido. é... As Sério? igrejas têm que se reunir de uma forma clandestina. E a gente fazia Eu não muito sabia isso. mesmo. Fazia muito isso. E aí, pessoa da minha família falou, não, não comemora assim não. Comemora outro jeito. E sabe que eu gosto muito do fenômeno. Comemora o dedinho aqui com o fenômeno. Mas, cara, lá tu pode ser perseguido por comemorar assim. E aí eu lembrei da Tailândia. Falei, não, cara, o Deus que eu sirvo é maior que China, é maior que qualquer coisa. Uau. Então, eu vou comemorar do mesmo jeito. E aí, cara, é aquilo que eu tô te falando, fazendo gol, cara, as coisas acontecendo. E aí você começa a ver. Eu fazia gol, ajoelhava, olhava pra cima, a câmera ia pro meu treinador. Eu fazia gol. Quando eu fazia gol, ele já tirava a câmera do foco, Da tua comemoração. da minha comemoração. E aí, em casa era a mesma coisa. A gente conseguiu reunir uns brasileiros lá e a gente fazia. Tinha um pastor missionário lá e a gente fazia o nosso culto na casa do nosso fisioterapeuta do clube. E, cara, era uma coisa assim, clandestina mesmo. A gente tinha que louvar baixo para os vizinhos não ouvirem, denunciarem, chamarem a polícia. Você vai preso. Então, são Sério, você coisas. pode ir Pode ir preso. preso. Porque você se tem que declarar a sua fé, assim, abertamente, você vai preso. E a gente teve história de pastores, missionários, que o cara com a arma nega a sua fé e ele não nega. Tem um hino aquele que fala assim: estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto. Não. Muitos desses hinos foram nesse momento de perseguição. Pai está lá, você vai morrer? Não. Sua família vai morrer? Não. Não. Eu continuo. E ali terminava um pai, família, para você negar sua fé. E muitos ali que viveram um maior avivamento. Eu Tá vendo? experimentei Isso eu na não Tailândia. sabia disso. Eu experimentei tive uma experiência assim muito impactante que fortaleceu muito assim meu vínculo com Deus na Tailândia. E quando o Rafael Bott fez essa igreja, cara, ele montou a igreja assim que, se eu não me engano, acho que tem até hoje. Era na casa dele e tinha assim, sei lá, 50 pessoas, cara, num espaço minúsculo. E foi um tempo de muita comunhão, assim, né? E aí a igreja foi crescendo, a gente falou, não, vamos começar a fazer trabalhos voluntários aqui, né? E lá tinham muitos refugiados paquistaneses. E aí eles vinham do Paquistão, perseguidos, e iam para a Tailândia ilegais e não podiam ficar na rua. Então eles ficavam em casa. E aí um dia eu fui lá, né, visitar os paquistaneses. E aí a gente conversando, o cara falando, olha, o meu irmão matou a minha esposa e meus 2 filhos, justamente porque a gente era cristão. E ele não me matou porque eu saí fugido de lá. Eu, como homem, era mais forte, consegui fazer alguma coisa ali e correr. Porque senão ele ia matar toda a minha família pelo simples fato de eu ser cristão. E aí você começa a refletir. Cara, eu tenho o privilégio de poder sair na rua, gritar para os 4 cantos que eu sou cristão, e o cara lá, imagina. Você imagina aí, eu começo a refletir. Se um cara chega na minha casa, não vou botar nem meu irmão, se qualquer cara chega na minha casa, põe a arma na minha cabeça e fala, ó, eu não vou te matar, não vou matar tua família, pelo simples fato de tu falar que não é cristão. Cara, você começa a se questionar. Claro. Será que eu... Porque a gente é humano, então eu Claro. refletia muito isso.
Fala, cara, a que ponto, aí volta, a que ponto, quão é o meu comprometimento com Deus a ponto de falar um negócio desse? E perder o que a gente tem de mais Isso é muito precioso aqui na forte, Terra. né? Então, Eu estava pensando, os heróis da fé, Hebreus 11, fala de homens que eles passaram por tudo isso, homens que foram decapitados, queimados vivos, homens que foram a fio de espada, homens que foram jogados em cova de leões. O Evangelho de Cristo é um evangelho tão poderoso que homens entregaram as suas vidas, mas não negaram a sua fé. É verdade. E muitas pessoas falam assim, qual é a evidência que você pode dizer que Cristo é real para você? Que Cristo é vivo, que Cristo é tudo isso que você fala. Como é que a Bíblia, outro dia eu estava, assim, um programa muito atrás, Jô Soares, e o Jô Soares falou assim, mas como é que você tem a certeza que esses homens aí não mentiram em relação à sua vida com Cristo? E aí um pastor falou para ele assim, Jô, como é que você entrega a sua vida por uma mentira? Como é que você entrega o seu filho por uma mentira? Se Cristo não for real para mim, se Cristo não for real para minha família, como é que eu entregaria a minha família? Como é que homens entregaram sua vida por uma mentira? Porque uma mentira, ela pode durar um tempo, mas ela vai aparecer na tua vida. Com certeza. Vai aparecer na tua casa. A mentira tem Sabe? perna curta. Uma hora ela vai aparecer. Ele falar, esses homens, eles tinham tanta certeza do que eles viram, do que eles creram, que eles falaram assim, eu estou pronto para morrer por Cristo. Então, a nossa vida como cristão, essa é a realidade. Como o próprio Júnior falou, será que nós estamos prontos? A nossa fé é essa? Chegar na minha casa, olha, vai morrer tua esposa, teus filhos, você nega a Cristo, a gente te libera. Esses homens falaram assim, eu não tenho acordo contigo, eu tenho uma aliança com Deus. É verdade. E isso é importante, né? E esse depoimento aqui, esse testemunho do Júnior, porque nós vivemos num país, ou o mundo ocidental é um mundo que prega a liberdade de escolha, a democracia, e cada um escolhe a religião que quer seguir, né? Mas a gente ouvindo esses relatos, né, hoje em dia ainda, em 2024, quando a gente pensa tudo que os cristãos sofreram depois de Jesus, né, a perseguição dos romanos, né, Nero mandou queimar os cristãos, fazendo tochas para iluminar a cidade, pendurando no poste e queimando para que, ou seja, foram crueldades assim ao extremo. E quando Jesus falava, eu venci o mundo, que ele já estava prevendo tudo que os cristãos iam passar, mas ele não tinha dúvida da vitória, ele tinha certeza da vitória. Sim. Né? E tanto é que nós somos hoje mais de 4 bilhões de cristãos no mundo. Mas é lindo essa história da gente ver como pessoas, né, Sim. não negaram a sua fé em Cristo e foram sacrificadas, né, tiveram suas vidas, perderam suas vidas, mas sabendo, tendo a certeza de onde elas iriam estar, né, vivendo na eternidade. Porque essas pessoas, eles tiveram algo, e é isso que me mexe hoje, Júnior, assim, Gonçalves, porque o nosso evangelho, ele é muito raso. O nosso evangelho, assim, o que esses caras viram a ponto de dar suas vidas por Cristo? O que esses caras presenciaram para dar a sua vida para Jesus? Porque ninguém, assim, hoje, assim, se não tem uma experiência tão genuína com Cristo, você nega Cristo por coisas tão simples. Você nega a sua família, você trai esposa, você quebra princípios, você quebra valores, uma coisa tão... Mas esses caras, eles não negaram, eles não quebraram princípios, esses caras... E o que esses caras viram?
Eu acredito que Cristo nos chama para ser testemunhas. O que é ser testemunha? Você ser testemunha daquilo que você viu, daquilo que você viveu e daquilo que você está vivendo. Esse é o evangelho que Cristo quer que a gente testemunhe, porque é o que a gente falou, eu não vou negar. Com Eu não vou certeza. deixar de ajoelhar, levantar minha mão para cima, porque eu sei o que Cristo fez na minha vida. Não me importa. E familiares, aquelas pessoas que te amam. Faz isso não, faz o dedinho do Ronaldo. Eu vou testemunhar o que Cristo fez. Que certeza. Por que não fazer? Por que não deixar o medo tomar conta? Essa é a hora que você está falando. É Jesus que marcou minha vida. É Né? muito mais simples, né, pastor? É muito mais simples eu chegar, não, tá bom, eu meto aqui o dedinho do Ronaldo e todo mundo fica feliz. Mas e aí? Meu relacionamento com Deus, como é que fica? E A aprovação da minha fé, quando eu tenho uma oportunidade de fazer, o que eu faço com ela? Eu faço o mais fácil, que é deixar o medo, ou deixar o bem-estar reinar e tá tudo bem, ou vou ter conflitos para realmente falar, não, eu não vou, é inegociável isso. Eu vou fazer porque é que você falou. Qual foi a experiência que me deu combustível para fazer isso? Entendeu? Qual foi a experiência que Deus, que eu tive com Jesus, que me fez falar, não, eu não vou abrir mão disso, eu vou continuar comemorando do jeito que Deus falou para eu comemorar. E aí você começa a ver o frutos disso, né? Que é o caso do evangelho. Cara, aí você começa a ver os chineses, como eu te falei, eles são muito curiosos. Cara. E, querendo ou não, eles vão pelo que eles estão vendo. Entendeu? Então eles começaram a questionar. Falaram, cara, esse cara se ajoelha o tempo todo, ora o tempo todo, e a bola entrando. E ele fazendo gol. Então tem alguma coisa aí. E aí o ápice, assim, da China foi... Eu tinha o costume de fazer oração, né? Eu ia pro meu cantinho, fazia minha oração no vestiário. E aí fiz a oração, voltei, tô ali me preparando para entrar em campo. Eu vejo 2 chineses, assim. Cara, eu não tenho ideia do que eles estavam orando. Mas só pelo fato de ver, não sei se foi por curiosidade de me verem orando, não sei o que foi, mas eu vi os caras orando. E isso é quase uma ofensa, né? Pro treinador, pro diretor que tá ali, entendeu? Então, você começa a ver o agir de Deus. E aí vai te dando, falando, opa, é por isso que eu falei, cara, eu consegui, minha experiência na Ásia, eu consegui entender e ver que Deus é muito mais palpável do que a gente imagina, cara. Porque são experiências reais, assim, entendeu? Que no Brasil você não tem a oportunidade de viver isso, entendeu? Então, você estando lá, você tem essa oportunidade de... Que eu brinco com o pessoal lá. É Deus purinho, cara. E as coisas vão acontecendo, cara, eu volto a falar isso porque é sobrenatural, assim, cara. Eu fazia gol de tudo quanto era jeito que eu falava, não é possível. Sabe assim, o zagueiro recuar pro goleiro, eu pular todo errado, assim, a bola batendo na minha bunda e entrar. Oh, cara, não é possível. Aí eu não, vou isso falar que... é Aí eu volto pra passagem de Gideão. maravilhoso. Cara, eu vou falar que fui eu que fiz. Tem jeito. Eu vou falar que foi a minha capacidade, entendeu? E aí, Deus é tão perfeito que se acontece tudo isso comigo quando eu não conhecia Cristo, eu ia assim falar, foi fruto da minha dedicação. Eu fiz isso, eu me dediquei pra caramba pra fazer um gol de bunda. Eu me dediquei pra caramba pra ir bem, pra ser reconhecido. E a maravilha de Deus é essa, que Ele me preparou pra receber a bênção dele. Entendeu? Então, e eu sou muito grato a isso. E óbvio, você reconhecer isso, eu que não tinha o conhecimento cristão, você ter as pessoas certas, né? É fundamental, cara. É você conhecer as pessoas certas. E tem 2 pessoas, assim, que foram referências, assim, para mim, é, dentro de campo. São jogadores que me orientavam, assim, né? Que é o Rafael Botti, que eu falei, e o Éder também, que é um cara, assim, que... Cara, se tem muita experiência, assim, que eu tô contando aqui, ele tem 2 vezes mais, cara. Ele Então, também cara, jogou contigo na jogou Tailândia? comigo, não, jogou comigo na Coreia, Na jogou no Coreia? Brasil, aqui no Tombense, Aham. e ele jogou comigo na Coreia e na China.
Cara, é um testemunho assim. E Nossa. eu mandei a palavra de ontem, eu mandei para ele, da alegria. Cara, o cara tá no Ele fundo do atualmente poço. continua lá na China, Não, ele tem a mesma idade que eu. Ele tá nesse processo de aposentadoria também. mas está no E Brasil. tá no Brasil, é. E Então, aí eu tomara mandei se para um ele. dia ele estiver assistindo a gente, né, o Éder, que você vier aqui para Orlando, Não, eu vou já está trazer. convidado, né? A É isso Eu gente vou aí. quer, trazer ele aqui, a cara. É gente isso quer aí. ter aqui o seu testemunho no Servos com a Essa Bola, das suas experiência. experiências com Deus no futebol. Ele é um cara Inclusive, assim que. a nossa logo é inspirada em vocês, atacantes, goleadores, que têm mostrado para o mundo e pelo mundo, né, a gratidão a Deus por viver com Cristo. E isso, sem dúvida nenhuma, foi a Com primeira coisa certeza. quando eu pensei em fazer esse podcast. E quando a gente começou a conversar, eu e o Gil, pô, a gente precisa criar uma logo. Ou seja, não foi. Só veio uma coisa na minha cabeça, essa imagem aqui dos Servos com a Bola, né? Uhum. E isso. A gente brinca assim que, com o Éder principalmente, a gente fala muito assim que a gente é dublê de jogador, cara. Não tem. É aquilo que eu falei no início, é secundário. Nosso foco principal é outro, vai além de títulos, vai além de gol, vai além de muita coisa. Entendeu? É a nossa vida, ela não se resume nessa terra. Eu acho que quando a gente entende isso, aqui a gente pode viver até 100, 120 anos. Mas o que é isso diante de uma eternidade ao lado do nosso Pai? Claro. Porque a gente sabe que a eternidade ela nos espera, né? A nossa casa. Outro dia eu estava falando com meu filho Nicolas e eu falei assim: Jesus disse, eu vou para preparar lugar, para que onde eu esteja, vocês também vão estar. Então, o arquiteto dos arquitetos, Deus que criou os céus, terra, o mar, criou tudo isso. Você imagina 2000 anos ele preparando a sua casa? Como é que vai ser essa casa? 2000 anos ele está preparando e falando assim: olha, eu vou voltar para buscar vocês. Então, eu acredito que nós, assim, estamos vivendo esse tempo aqui de passagem, mas o que está nos esperando? Quando a Bíblia lá em Apocalipse fala que ruas são de ouro, mar de cristal, as mansões celestiais que Cristo está preparando para cada um de nós, eu fico imaginando como é que vai ser a nossa casa, como é que vai ser a nossa mansão. Para muitas pessoas, fala assim: olha, esse cara aqui é um pobre, um coitado, um miserável, um cara que entregou a vida, saiu daqui, está vivendo na China para pregar a palavra, falar do amor de Deus, e o cara lá vive de favor, o cara faz isso, pô. Mas ele está vivendo assim, falando assim: não, eu não estou com o olho nessa terra, eu estou esperando meu pai. Então ele faz com amor, e nós muitas vezes, quando estamos fazendo isso, é por isso que eu digo, tudo que vier às minhas mãos eu quero fazer com excelência, eu quero fazer o meu melhor. E eu sei que eu quero deixar uma semente no coração das pessoas, no coração das crianças, é no coração de jovens, é no coração dos nossos irmãos, porque eu acredito que é isso que vale a pena, que o Júnior estava dizendo, seu testemunho hoje, assim, nos edifica, porque a gente não sabe quantas pessoas estão pagando um preço alto para estar numa China, numa Coreia, longe de todo mundo, não tem holofote, Exatamente. e lá eles estão lá com um propósito. Eu sei que eu podia estar aqui no Flamengo, jogando tal, mas lá eu nunca vou esquecer o João Leite, e ele um dia estava dando testemunho para nós de uma coisa simples que aconteceu. Ele, na camisa dele, jogava com uma coisa dos atletas de Cristo. E aí, na época de Atléticos, o patrocinador falou: você tem que arrancar isso, presidente, você vai ter que arrancar, trazendo confusão aqui pro time. E todo mundo: não arranca não, aquela coisa, né? Arranca não, pô, tu é o João Leite, não arranca não e tal. E aquilo ficou um conflito, e aquilo gerou uma grande questão, ainda mais em Belo Horizonte, Atlético, sabe como é que é? Uhum. Aí os caras falaram para ele assim, um dia ele foi orar, e Deus falou com ele: João, eles podem arrancar esse logo da tua camisa, mas nunca vão arrancar Jesus do teu coração. E aí ele vai para a coletiva e ele fala isso: vocês podem arrancar essa logo da minha camisa, mas vocês nunca vão arrancar Jesus do meu coração.
Então, assim, eu acredito que é isso que nós estamos vivendo nesse tempo, né? É esse nível de evangelho que vai transformar o mundo. Porque é muitos que estão fazendo de Cristo um chaveirinho, um amuleto. Cristo vai ser meu garçom. Me dá isso, me dá isso, me dá isso, eu quero isso, eu quero isso, quero isso. E a realidade do evangelho é muito diferente. além do que aquilo que a gente está vivendo, uma vida tão rasa. Eu faz um gol, se joelhar, tu paga com a vida. Não, testemunho Irmão. maravilhoso. Isso é algo que nos enriquece muito, né? Esse teu Não, testemunho, esse nosso bate-papo, porque Deus criou o futebol assim como criou todos os demais esportes, para que o ser humano possa viver emoções. Esse é o meu entendimento, é nisso que eu acredito, para que nós possamos, através do esporte, né, da essência do ganhar e o perder a cada final de semana, conseguir nos fortalecermos em relação àquilo que a gente crê, aquilo que a gente acredita, e levar isso para toda a nossa vida. Porque a vida é feita de momentos, É isso né, de aí. emoções. É isso. O perde e ganha, o perder e o ganhar não é só no esporte, né, Júnior? Exatamente. É na vida toda, né? E eu volto a dizer, cara, fica secundário. Tanto a vitória como a. E por isso que a palavra de ontem foi muito legal por isso. Cara, tu não tem que perder tua alegria, nem na bênção, nem na aflição. Entendeu? Porque o foco principal é Cristo, cara. E tua alegria estiver em Cristo, vão vir dificuldades, vão vir bênçãos, mas teu foco vai estar ali. Tua alegria vai estar ali. Então, independe das circunstâncias que tu tiver. E isso é maravilhoso, assim, poder entender isso, né? E passar isso para as pessoas, para que elas possam entender também, principalmente jovens, né? Que a gente hoje tem a oportunidade, a facilidade de poder estar testemunhando, estar passando as experiências que a gente vive, porque imagino que quando vocês eram jogador era muito mais difícil, né? E hoje a gente tem essa responsabilidade. O cristão hoje em dia tem essa responsabilidade de ser cartas de Cristo, né? Então, e a facilidade hoje enorme, né? Facilidade de você pregar o evangelho ou falar do evangelho de Cristo com atitudes também, É não verdade. só com palavras, entendeu? Com Então, certeza. E teve um tempo atrás, eu me lembro, você estava jogando, não sei se no América de Natal. Na época, eu, com a minha empresa de consultoria esportiva, eu atendia muitos clubes da Escandinávia, Suécia, Dinamarca, Noruega, e levava muitos jogadores do Nordeste do Brasil para lá. E eu teve um ano que eu te indiquei para alguns clubes e, pô, tentei pra caramba para poder levar você, porque você tinha o estilo de jogo que encaixava no futebol no dessa futebol, região, né? Mas não não aconteceu, mas aconteceu. felizmente você foi para Pra outra Ásia, região, para a Ásia. E olha, você que tem um sonho de se tornar um jogador de futebol, eu diria para você, depois de ouvir esse testemunho do Júnior Negrão, né, de todos os clubes que ele jogou, por onde ele passou, de norte a sul do Brasil, e depois dessa experiência do outro lado do mundo, né? Eu digo para você, não desista do seu sonho. Jogar futebol realmente é algo que é maravilhoso, é motivo de gratidão. Ser atleta, né, de qualquer modalidade esportiva é muito especial. Eu costumo dizer que é algo de Deus, que Deus tem para a nossa vida, mas nem todos conseguem realizar esse sonho. Então, ele está falando aqui em resiliência, ele está falando em determinação, em fé, para que você possa viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Os planos são de Deus, não são nossos, mas o sonho, sim, a gente pode realizar. O sonho nasce dentro de cada ser humano e o propósito de Deus para a nossa vida é que nós possamos viver esse sonho.
E por isso eu digo para você, não desista do seu É sonho. isso aí. Né? Assim como o Júnior não desistiu, ele tinha um sonho de jogar fora do Brasil e ele nem sabia que esse sonho era um Um propósito de Deus para propósito que de ele Deus. pudesse viver tudo que ele viveu, para que ele pudesse conhecer a Jesus do outro lado do mundo, num lugar improvável, né, Gil? Sim. Um lugar improvável como a Tailândia, mas foi lá que Deus chamou ele, Chamou. É isso né? aí. Isso é maravilhoso. Vamos orar, né, Gil? É isso aí. Pela vida Tem do mais alguma Júnior, da coisa, Júnior, família assim, que você dele. queria destacar para a gente estar indo para o final? Não, só queria agradecer e o que o Gonçalves falou, cara. É muito. é, me perguntaram um dia, né? Pô, Júnior, tu jogou muito tempo no Brasil, rodou bastante, e tu só foi dar certo com 30 e poucos anos. Por quê? E eu fiquei pensando assim, eu falei, cara, eu dei certo com 30 e poucos anos porque eu não desisti quando eu tinha 20. Eu não É isso desisti aí. quando eu tinha 25, quando a coisa tava ruim, entendeu? Então, é o que eu falo, tenho um sonho, tenho dois sobrinhos que estão nessa caminhada aí para ser jogador. E eu falo para eles assim, cara, 80% da vida de um atleta é sem holofote, é sem torcida, é só tu. E se tu não acreditar em Deus, vai ser só tu. Agora, se você acreditar, é você e Deus. E aí, não que fique mais fácil, mas tu consegue suportar mais. Tu consegue ter um entendimento. Então, tu, quando tu ficar sozinho, que na maioria das vezes é uma vida solitária, de concentração, de pré-temporada, cara, tu vai ter que se apegar a alguma coisa. E se apega a Deus, cara. Porque é Ele que vai te sustentar. Então, tá falando para os mais jovens, assim, né? E eu tento passar isso também. Cara, não desiste. Se apega com Deus. E se você tem um sonho, Ele não coloca o sonho de ser jogador. Deus não coloca o sonho de ser jogador no coração à toa. Então, minha mensagem é essa. E agradecer vocês, cara. Vocês dois Amém. são Que referências aqui. benção esse. Eu quero muito agradecer pastor Gonçalves e estender também ao grupo de vida lá de Lequinona, aos Fernandos, né, que são dois Fernandos, o Fernando Lino e o outro Fernando que abre a casa dele para fazer, porque o acolhimento que eu senti aqui e ver o quanto Deus tem falado comigo e com a minha família aqui, eu brinco com eles, é Deus purinho, cara. É Deus É, purinho, que porque bom. Amém. foi uma palavra realmente que mexeu muito com a gente, assim. E o acolhimento da igreja, porque a minha família nunca teve isso, né? A gente sempre, é, em 2017, eu recém-convertido, a gente começou a fazer uma célula, e era um outro amigo nosso, o Rodrigo, que fazia a pregação. Tava nós dois lá, ele que começou a célula. Nós fizemos uma célula, e aí, no final de semana seguinte, ele machucou. E nós dois machucamos no mesmo jogo. E aí aconteceu um problema, ele teve que ir pro Brasil. E aí eu falava, cara, E eu sem agora? entender nada, acabo a célula ou... E aí Deus falava, não, toca o barco. E eu, cara, sem saber nada, assim, eu não tinha conhecimento nenhum, assim, bíblico para falar, para pregar. E aí eu tinha muito esse receio, assim, de pregar coisas erradas, entendeu? E aí eu falava, era a gente, minha família e mais dois casais de brasileiros que eram amigos, assim. Eu falava, gente, eu não sei nada. A gente vai aqui debatendo, conversando, entendendo, e era toda semana, toda quinta-feira. E aí tinha quinta-feira que a gente não sabia o que fazer. Cara, vamos assistir uma pregação aqui de alguém. Vamos ver um filme, mas vamos falar de Jesus, cara. E aí a coisa foi tomando Que lindo. forma, foi se organizando, foi se estruturando. E aí, cara, no último ano de Coreia, tinha gente que viajava 2 horas de carro para assistir o nosso culto. Então, cara, são as experiências assim que não tem como, que me dão base para Amém. quando vir um desafio para testar a minha fé, eu falar, não, Amém. eu tenho respaldo para fazer isso. Deus me deu esse respaldo para chegar e comprar qualquer briga em nome dele, para a honra e glória dele. Então,
são experiências assim que me fortaleceram muito assim no relacionamento com Deus. E poder ter essa referência de vocês, de poder consumir esse aprendizado, esse acolhimento que eu tenho recebido aqui é maravilhoso, Não, cara. isso é muito Obrigado bom. mesmo, Tem obrigado vários mesmo. ex-jogadores, né, morando aqui em Orlando. E o Edinho, um deles, esteve aqui com a gente, o Edinho Volante, que jogou no Fluminense, Inter. E ele trouxe um conceito aqui que a gente adotou, que é muito legal, que é o gol. E hoje nós trouxemos aqui um artilheiro, acostumado a fazer muitos gols dentro de campo, mas que também está fazendo gol fora de campo. Porque o gol significa gratidão, oração e louvor, né? O G do gol de Legal. gratidão, o O do gol de De oração e o oração, L do gol de de louvor. louvor. E o Legal. cristão, ele diariamente ele faz isso. Ele louva a Deus, ele ora a Deus e ele é grato a Deus. E depois que a gente começa a fazer esse gol na nossa vida diariamente, a gente não para de ver o mover e o agir de Deus nas nossas vidas. Ele atende às nossas orações Amém. e eu tenho vivenciado isso. Eu posso testemunhar que desde que eu aceitei Jesus e comecei a viver a minha maior experiência com Ele na minha vida, e graças a Deus Ele ouviu as minhas orações e me livrou, me deu livramento, eu não parei mais Fazer gol, de cara. fazer gol. E Mesmo também jogando de não zagueiro. parei mais de ter a recompensa desse gol, porque você vê Deus atendendo as suas orações. Isso é maravilhoso e é motivo de mais gratidão. Quanto mais a gente é grato, mais a gente ora, mais a gente louva a Deus e mais Ele responde, Gil. Amém. Isso É é isso. maravilhoso. É isso aí, vamos orar, agradecer a Deus por esse podcast que realmente acho que me edificou, não só a nossa vida, mas como você que está aí nos acompanhando e não desista. Siga em frente com o seu casamento, siga em frente com seus filhos, siga em frente com a sua vida, está passando um momento de saúde, siga em frente, vai chegar a cura, está passando, não importa qual é a tempestade, siga em frente, porque Jesus, ele vai te dar a vitória. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela vida do Júnior, sua casa, sua família. Amém. Que testemunho que nos edifica, nos abençoa. A gente vê, Senhor, como o Senhor é bom em todo tempo. O Senhor tem procurado uma geração que possa te amar, uma geração que não vai te negar, uma geração de homens e mulheres que vão realmente fazer a diferença nesse tempo. Levanta esses gigantes da fé, para que nós possamos ver homens e mulheres reconhecendo que Jesus Cristo é o Senhor, embora as dificuldades, os problemas, as tempestades, os desertos que a gente enfrenta, a gente não negue quem Jesus Cristo é para nós. E continua nos abençoando, a nossa família, Gonçalves, a toda essa equipe que tem nos ajudado com esse podcast para abençoar milhares de pessoas. Muito obrigado, Senhor, por esse podcast. Oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. 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 É isso aí, gente. Servos com a bola. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, compartilhe com os amigos, ative o sininho das notificações para que você possa ser avisado, né? Curta, não deixe de curtir, dá o like, que isso É aqui isso aí. que é importante para a gente seguir alavancando e Chegar a mais gente, né? chegando aos lares, né, das pessoas, aos telefones das pessoas. Esse é o nosso propósito. Tá aqui levando até vocês essa nossa resenha, nossas histórias de jogadores da atualidade, ex-jogadores de futebol e o nosso relacionamento com Cristo, com Deus, que é o mais importante. Agradecendo mais uma vez, eu não posso deixar de agradecer a DTB Florida Realty, né, toda a equipe da Marta, que pode assessorar você, pode te ajudar a comprar a sua casa aqui na Flórida, aqui nos Estados Unidos. Eu tenho certeza que vocês serão muito bem recebidos. Basta acessar dtbfloridarealty.com e conhecer melhor essa empresa espetacular. Um abraço também para RJ Mais Investimentos, RJ Mais Soluções Financeiras Completas, nosso amigo Alexandre e toda a equipe lá no Rio e em São Paulo.
que vai poder também te orientar da melhor maneira possível para que você possa fazer bons investimentos, né? Possa dolarizar o seu capital. Aqui eles estão aqui já atuando também nos Estados Unidos e vale muito a pena você acessar www.rjmais.com. Legal? E se você quer comprar seu carro, a dica do Servos com a Bola, mais uma vez, www.stitautos.com, e você vai ter acesso e informações da melhor loja de carros aqui de Orlando. E por último, o Lamérica, a escola de inglês. Sem falar o inglês, né? Eu acredito que o Júnior, por ter jogado tanto tempo lá na Ásia, ele acho que já estava até pregando em inglês, né? Porque ele Não. conseguiu converter companheiros de equipe, né? Isso aí. Tailandeses, coreanos e chineses. Isso é bênção pura, tá, Júnior? Que Deus continue te Obrigado. abençoando e abençoando também a semana de vocês. Servos com a Bola vai estar de volta na segunda-feira que vem, 19 horas, trazendo essa resenha sobre Deus e o futebol para vocês. Grande abraço e Deus abençoe a todos.